When you listen to the club, you're gonna turn the shit Na up. nossa de Casa Nova, a gente vai falar sobre um assunto que vocês adoram e, particularmente, eu também. Então, construções sustentáveis. E para esse assunto, eu recebo hoje o arquiteto Sérgio Fonseca. Tudo bom, arquiteto? Tudo bem. Arquiteto, conversando com o arquiteto, o assunto vai render nesse bloco. Sérgio, eu queria que você me contasse um pouco do seu trabalho. Uberlândia hoje tem espaço para esse tipo de construção ou é uma coisa que ainda está caminhando devagarzinho? Espaço tem. O conceito de eco-sustentável ou obras sustentáveis não é novo no Brasil. Né? Nem para Minas Gerais, muito menos para o Uberlândia. Na verdade, existe, o que tem que haver é uma mudança de cultura. Né? Nós temos que nos posicionar melhor no mercado. Inclusive, os clientes começaram a perceber que uma obra desse tipo, ela gera um retorno muito mais significativo, não só para o meio ambiente, mas para ele também. Em conforto, em qualidade de obra, em qualidade de acabamento. Né? As obras ecosustentáveis, elas estão no Brasil há quase 15 anos já. Então não é uma novidade. E o resto do mundo já tem essa preocupação. Daí a gente trazer esse trabalho para cá. Você acha que o que assusta talvez seja a questão do valor aí, às vezes, dos métodos construtivos? Porque o pessoal às vezes esquece que a gente tem que olhar no final o custo-benefício. E às vezes quando a gente chega apresentando ali uma planilha, que vê às vezes um custo que realmente é um pouco mais alto da construção convencional, assusta um pouco nisso? Assusta, mas quando o cliente percebe que não é um acréscimo tão exagerado, né? Nós não estamos falando de um ser dobro, ou ser 3 vezes Hoje já caro, não é mais. Né? Apesar de ter, de alguns desses métodos terem ainda insumos importados, mas a abertura de mercado nos permitiu trazer coisas novas para o Brasil. Né? Trazer o que o mundo lá fora está executando para dentro do Brasil, mas a um custo acessível. É ainda muito mais caro? Não, já não está mais caro. Hoje nós estamos trabalhando com preço competitivo de quase que no mesmo patamar. É importante ressaltar, porque o cliente ele já vem com esse pezinho atrás, né? Na maioria dos casos, sim, inclusive acham, por ser um sistema novo, né, em termos de construção, ou por estar agregando um selo verde, acredito que vai pagar muito mais caro. Ao contrário, dependendo dos casos, sai até mais barato. Ou, agora a parte engraçada dessa história, você, senhor, que está sentado aí no seu sofá, quando eu te falo construção ecossustentável, construção, já vai falar assim, não, pelo amor de Deus, não vem me falar de eucalipto, parede de barro, tem nada a ver com nenhum, né? Não, nós estamos falando de produto de ponta, produto de alta tecnologia, num processo que a gente diz que é um sistema industrializado de construção civil. Da mesma forma que você pensa um carro hoje montado, no início do século passado, os veículos demoravam em média 3 meses para ser fabricado, porque é um processo muito artesanal. A nossa construção civil ainda é artesanal. Sim. Nós estamos atrasados em relação ao resto do mundo 200 anos. Nós estamos na época, vamos exagerar, nós estamos na época da Mesopotâmia, tijolinho em cima de tijolinho. Né? Muito arcaico. Então como é que você começa a pensar em arranha-céus, cidade urbanisticamente e arquitetonicamente bem desenvolvidas, uma construção civil com arcaica? Não dá para pensar. Daí o método que a gente trouxe, que é o Light Steel Frame, tá? É um sistema construtivo, ele não é uma estrutura metálica, não é parte de um sistema, né? Ele é um sistema completo. Ele é um sistema industrializado, com materiais de alta qualidade e todos com selo verde. Já começa da garantia do sistema. Né? A obra convencional, por lei, o gestor daquela obra, o EQT, o responsável técnico, ele é obrigado a fornecer uma garantia de 5 anos. Porque a lei exige. Só que o que você vê na maioria dos casos são construtores sem técnica, sem um engenheiro responsável por na obra, ou seja, um arquiteto. E na maioria dos casos você vê as pessoas, depois de 2 anos de uso, a obra cheia de patologias. Sim, aí começa, vazamento, recalque e por aí vai. Porque não tem o acompanhamento técnico adequado. Mas a lei dá de 5 anos de garantia. Aí depois de 5 anos, a pessoa inventa, precisa reformar. Né? Então é um mercado que gera milhões, né, anualmente, às vezes na cifra de bilhões, mas que as pessoas não se preocupam com a duração e o tempo de garantia dessa obra. Verdade. Já o nosso sistema vem com 25 anos de garantia. 25 anos sem preocupação? Sem preocupação. Poxa, senhor, então você pode esquecer, porque são 25 anos sem formar um telefone para
Para você ter uma ideia, eu vou te dar o exemplo de um produto. Cimento. Você vai ali na loja e compra um saco de cimento, o que acontece? Você pega aquele saco de cimento e guarda como se fosse qualquer material, uma caixa de piso ou um monte de areia, alguma coisa. Se ele ficar no tempo uma semana, na próxima semana você já perdeu aquele elemento. Porque ele ressecou, Sim. deu umidade, ele pedrou, né? Então já virou um produto perecível. Então aquele dinheiro gasto foi pro ralo, né? Já o nosso sistema, todos os insumos vêm de fábrica com 15 a 20 anos de garantia. Não tem esse problema de validade, né? Não tem. Sem contar que quando a gente fala de light steel frame, os materiais, eles são contratempo. Principalmente ao fato de ser contratempo, uma grande vantagem sobre a construção civil convencional. São 100% recicláveis. Só para você ter uma ideia, no Ministério do Meio Ambiente, a gente pegou um dado, 50% do lixo gerado no Brasil ainda é proveniente da construção civil. Os entulhos não têm utilidade, não criaram, por mais que você tenha políticas de o bloco de tijolo chamado sol cimento, né? Você ter entulhos que possam gerar emprego, isso não acontece no Brasil. Então falta também força política nesse sentido. Nosso sistema não tem tudo. Já começa daí. A gente trabalha com uma taxa de desperdício. Quando se fala em obra, você também tem que pensar no desperdício. Com certeza. A taxa de desperdício não chega a 3%. É muito pouco dentro de uma obra, É né? baixíssimo, é quase zero. Né? A preocupação é o quê? Futuramente isso virá zero mesmo. Porque uma obra bem pensada, ela tem que ser planejada. E o que a gente vê no Brasil é o contrário. As pessoas, elas fazem desenho. Eu falo como arquiteto, às vezes o cliente nos procura porque ele quer começar a executar a obra daqui a um mês. É errado. E o período de adaptação, o período de planejamento, que é a fase projetual. Ele acha que o projeto é desse. Então já tem um problema cultural aí. Né? Se a gente pensar em termos comparativos, na Europa se gasta-se em média de 6 meses a 1 ano em projeto. E de obra, às vezes metade desse período. Vou te dar o exemplo em Dubai, né, na Europa, mas em Dubai, o Burj Al Khalifa, que é um edifício que tem mais de 800 metros de altura, foram 4 anos e meio de projeto. Pensa, e aí o cliente fica desesperado querendo que você entregue o projeto em 2 semanas, né? E olha só, esse tempo ele foi prolongado em 1 ano e meio, sabe por quê? Sim. Porque a empresa que cuidou dos elevadores não tinha a tecnologia para fazer o elevador. Para subir essa altura. Então levou mais 1 ano e meio de planejamento. Eles não iam executar um edifício e falar, tá pronto, mas não tem um elevador aí, que adianta? Então, hoje se criaram uma nova tecnologia de cabos, né, enfim, para poder fornecer ao Burj Al Khalifa os elevadores, foram por 6 anos aí de projeto. Agora vem inacreditável. O tempo de execução do edifício foram de 4 anos e 3 meses. Gente, o Brasil leva em média 5 anos para fazer um edifício de 20 andares. De 20 andares em 5 Estamos falando anos. de 60 metros de altura. E a gente falou em 4 anos e meio para 800 metros segura, Sérgio. Olha, isso e muito mais, não sai da sua cadeira, que só tem interesse disso. No próximo bloco, tudo de cada. Cores, texturas e tonalidades diversificadas. Passos aproveitados com inteligência. Tudo planejado. Originário Móveis Planejados. Uma revenda Italinha. Projeto de vida feliz. Volta com de casa nova sem demoras, porque esse papo tá muito bom, Sérgio. A gente está falando que, bom, estamos atrasados. 800 metros em 4 anos, poxa, a gente vai demorar pelo menos mais uns 800 anos para chegar nesse nível, né? No mínimo. Me conta um pouquinho mais sobre o sistema. O light steel frame é basicamente alumínio, não é alumínio, né? Eu falei besteira aquela hora. O light steel frame é um sistema construtivo formado de perfis de aço moldados a frio. Ó. Diferente do sistema estrutural de estrutura metálica pesada, a estrutura metálica pesada, ela é aço usinado e moldado a quente. O perfil para steel frame é um aço galvanizado, leve, mas ele tem função estrutural. O sistema ele é cortante. Cortante no sentido que eu falo, ele suporta até 6 pavimentos dentro do próprio sistema. Independente de qualquer outro sistema estrutural. Não preciso fazer pilares em concreto, não preciso fazer lajes em concreto, ou concreto usinado, ou concreto armado. Não dependo de estrutura auxiliar metálica. O próprio sistema ele é autocortante.
Nesse sistema, os fechamentos são por placas delgadas. Né? Internamente, a gente tem o conhecido gesso acartonado, que hoje o pessoal conhece como drywall. Tá? Lembrando que o drywall ele é bem semelhante ao steel frame. A grande diferença é que o drywall é um sistema de divisórias. Sim, ele só para usar interno, né? Exatamente, ele não tem reforço estrutural nenhum, ele não suporta carga. Tanto é que ele depende de reforços internos para você colocar uma estante, uma TV pendurada, alguma coisa nesse sentido. Já no steel frame, não. O sistema ele é importante. Então, dependendo dos pontos de fixação, você praticamente elimina os pontos de reforço interno. Tá? Externamente, nós temos um sanduíche de placas. A gente pode fechar com placa cimentícia USB. Além do USB, nós temos uma tela mais argamassa elastométrica. Então, tem vários tipos de acabamento. Isso é definido na fase de projeto em função do custo que o cliente quer atingir. Tá? E é interessante que não dá para você, vendo externamente, o aspecto não dá para você se diferenciar. Essa é a grande vantagem do steel frame. Não diferencia. Não. O steel frame, ele dá um ganho plástico muito maior do que o pré-fabricado ou pré-moldado, ou às vezes no convencional. Por exemplo, o steel frame permite a gente fazer uma parede inclinada. Sim. Né? No alvenaria, como é que você poderia fazer? É possível? Só que você vai gastar estrutura, forma, escoramento, tempo, e às vezes aquilo pode cair. Porque é muita carga para uma parede inclinada. Já o steel frame permite fazer isso rapidamente, literalmente. Ô, senhor Niemeyer, se você tivesse ficado por aqui mesmo tempo que esse steel frame é seu melhor amigo, né? Vamos combinar. Niemeyer é impagável, né, pelas grandes obras que ele fez, e ele foi o mestre do concreto armado no Brasil. Né? Então, assim, mas é uma tecnologia muito ainda difundida, muito utilizada, mas pesada. Né? Quem gosta de peso vai me completar, claro. Quem quer uma coisa mais leve, sustentável, que tenha, né, o real cunho ecológico disso, o frame a saída, tanto é que mais de 60% dos países lá fora adotaram o steel frame. Tá? O steel frame é mais novo. Vai ganhar o país, né? Ainda mais como você me contou agora, senhor, você que está aí chorando. Ah, meu Deus. Não, Sérgio, mas sabe o que é o problema? A minha casinha eu vou financiar, Sérgio. Sérgio, eu não consigo steel frame, porque eu vou financiar ela pela Caixa, minha casa, minha vida. Como é que eu faço? Então, o cliente pode se preocupar. O sistema Light Steel Frame, ele é 100% financiável. Em abril de 2013, no ano passado, saiu um documento chamado ATEC 14. Esse documento, ele tem a chancela do Ministério das Cidades, do Instituto IPT de São Paulo, e inclusive do Grupo Saint-Gobain, que praticamente fomentou dentro da indústria esse sistema. Tá? Então não precisa se preocupar. Ah, mas eu quero fazer uma residência, eu quero financiar 50%. Os mesmos modos do financiamento convencional. A grande diferença é a planilha. Né? Porque no sistema convencional, a exemplo de uma casa de 180 metros quadrados, a planilha da Caixa Econômica ela pede um prazo mínimo de 6 meses para se executar uma casa de 180. Então você já começa a perceber o tanto que o sistema é falho. Então, assim, gente, eu estou construindo 180 metros quadrados, preciso de 6 meses para isso. Os construtores brigam com a gente. Dizem, não, mas isso você casa em 3 meses. Mas se você entrar para fazer a planilha da Caixa, você vai barrar com esse problema. Né? Porque o dinheiro ele é liberado de pouquinho em pouquinho. Já no steel frame, 180 metros quadrados, a gente executa em 75 dias. Senhor! Sim. Olha aí, você que vendeu seu cantinho já quer mudar 75 dias? 75 dias. Nós temos exemplo, Brasil afora, inclusive em condomínios fechados, de casas de 460, casas de 550, casas de 350 metros quadrados, sendo entregues à chave no prazo de 90 a 120 dias. É uma redução de tempo muito considerável. E aí entra naquilo que eu falei para vocês de casa, é o custo-benefício, né? Porque às vezes você investe um pouquinho mais, né? Poxa, o retorno de tempo disso é fantástico. E aí agora eu vou mostrar para vocês que a gente está aqui nesse lugar super charmoso, que é uma obra que o Sérgio entregou em quantos dias, Sérgio? A obra aqui foi planejada para ser executada num período de 45 dias. A estrutura e os fechamentos levaram apenas 30 dias. Bom, a gente está na Elza Modas, vocês vão acompanhar as imagens. É um cantinho super charmoso e a apresentadora que está enlouquecida, porque é um lugar que tem roupas maravilhosas. E mulheres, por favor, né? Venham conhecer esse cantinho também. A estrutura aqui é em steel frame. Todo o espaço, desde a sua concepção, foi pensado em steel frame. Além do steel frame ter a vantagem estrutural, né? Nós estamos num ambiente que ele está no segundo piso de uma residência térrea,
na qual inicialmente não permitia fazer uma estrutura de segundo piso em alvenaria convencional. Não tinha base para isso. Não né? tinha fundação para isso. Como nós estamos falando de um sistema que é 1:10 em termos de carga, né? Uma parede de metro linear pesa em torno de 370 quilos, o steel frame pesa 34 quilos. Aqui a gente pôde executar isso sem nenhum tipo de reforço estrutural no pavimento inferior. E aqui basicamente a gente usou de acabamento para a gente caracterizar essa obra, né? Dessa ecossustentabilidade, a gente tem o piso vinílico. Aqui é um piso Borrachado. borrachado, Imita madeira, madeirado. imitando piso madeirado, justamente, tipo que estava corrida. Nós temos parede de gesso acartonado. Para você ver pela planicidade, você não tem aquela ondulação, né? A gente fala efeito bumbum com celulite, Né? que é a alvenaria. Aqui é parede malhada. Aqui é parede malhada. Parede malhada. O teto também é forro de O gesso. teto é forro de gesso, nós temos um telhado com telha metálica sanduíche, A famosa telha sanduíche. justamente para dar um retorno Já termoacústico. falou sobre telha sanduíche no programa, ó. Videoteca, ó, videoteca. Externamente nós temos um substrato, que é a membrana hidrófuga, que reveste todo o sistema, revestido com placa cimentícia e textura rolada. Né? Então, acima da placa cimentícia já vê a textura, um acabamento muito rápido de se fazer e que dá a qualidade estética necessária. As quadrilhas, né, em vidro temperado, né, o normal, com peitoril de granito, e tudo que você está vendo aqui, onde tem armário, onde tem painéis, onde tem prateleiras suspensas, está em sistema steel frame. Não tem nenhum tipo de agregado que a gente possa falar, mas não dá para fazer. Pelo contrário, o que dá para fazer, nós temos exemplo com armário colocado, da mesma forma que a aula convencional. A grande diferença do steel frame é o quê? Nós temos um sistema 100% AC. Ah, é verdade, não gera resíduo, né? Não tem resíduo, a gente não usou uma gota de água para fazer massa, nada disso, não usamos areia, não usamos cimento, usamos... Dedicação, porque entulha, você falou que usa 1% de desperdício. Aqui deu menos de 1%. Na verdade, a obra inteira aqui foi retirado 4 sacos de 50 quilos de linho, de resto de material. Que foi de isolamento. Justamente, gesso cortado, alguma parte de isolamento. Isolamento das paredes. No meio dessas paredes, nós temos o Landpet. Landpet. Não é Landvidro. Não é Landvidro, é Landpet, já com selo verde de sustentabilidade pelo grupo Aqua. Tá? Inclusive, eles estão entrando agora este ano no GBC, da qual nossa empresa já faz filiação. Nós somos a única empresa no Triângulo Mineiro filiados ao Green Beauty Council Brasil. Sucesso, obrigado pelo papo, obrigado pela presença. Obrigado. Adorei o assunto, adorei. Muito prazer de conhecer. Igualmente. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigado. Sucesso. E, poxa, aí, ó, a gente conversa, a gente bate papo e a casa não acaba. Sempre assim, você fica querendo mais, mas não se desespere, semana que vem eu estou de volta. Um beijo para os meus parceiros Filtro Naturalmente, Marta.com. Um beijo para você que me assiste toda semana. Até semana que vem.